empatou lá no Mineirão com o Atlético Mineiro. Não temos os gols, né? Até porque as duas equipes não fizeram nenhum gol. Mas a gente vai mostrar aí a defesa do Rafael. Acho que foi um dos grandes destaques, né? As defesas, olha lá. Então, se não fosse o Rafael aí, poderia ter sido um placar elástico. Nome do jogo. Pro Galo. Nome do jogo, né, Caio? Nome do jogo. Pegou muito. São Paulo fez um bom jogo, mesmo sem Lucas, sem Caleri mais ou menos, né? Que fez outra bobagem. E o Oscar, que são os principais jogadores, São Paulo encarou de igual para igual, mesmo fora de casa. Mas as oportunidades mais claras foram do Galo e o Rafael garantiu o resultado. Poderia ter sido expulso, isso é uma coisa. São Paulo poderia ter sido beneficiado e ter mais facilidade no jogo se a regra tivesse sido aplicada. Agora, ele vem da escola Abel Ferreira. Abel, Zubeldia, eles exageram na reclamação e passam a ser marcados. Aí qualquer coisinha, os caras vão botar eles para fora. Eles têm que mudar o comportamento, porque são muito bons e fazem falta quando não estão à beira do campo. Boa. O grande problema foi a atuação da arbitragem. Ramon Abate Abel, um dos mais conceituados árbitros no Brasil, apitou final de Olimpíada, só pra gente lembrar. E a não expulsão do Lianco, ele expulsou no finalzinho, no último minuto. Mas a não expulsão no momento em que o Zubeldia perdeu a cabeça, não recebeu um segundo cartão amarelo, isso foi muito reclamado pelo São Paulo. E é com razão pra você, Cicinho? Renato, é com razão porque acompanhando o jogo, estava um jogo bonito de se assistir, né? O São Paulo fez um bom primeiro tempo, funcionou ali o meio-campo que o Zubeldia armou com o Marco Antônio. O Zubeldia, no final do jogo, né, no segundo tempo, acabou usando dois jogadores da base que todos nós, né, são paulinos, reclamávamos, o Alves e também o Lucas Ferreira. E acabou sendo prejudicado por essa questão da arbitragem. O Lianco, ok, às vezes extrapola um pouco, precisa ter esse cartão amarelo pro Ferreirinha, não tinha bola perto, o Ferreirinha estava parado. O Lianco empurrou ele, o Ferreirinha também tomou cartão. Então são situações que vai tirando o treinador do sério e, na verdade, assim, assistindo o jogo, o Zubeldia representou o torcedor são paulino, que estava irritado com o árbitro, porque ele estava perdido. O árbitro estava perdido e perdeu totalmente o controle do jogo, e um jogo que tinha tudo para ser bonito acabou se tornando feio por conta da arbitragem. E no lance com o Ferrarese e o Lianco, é um lance que o VAR não pode interferir porque é de cartão amarelo. Só que não foi dado cartão amarelo, então ele não recebeu esse segundo amarelo que geraria um vermelho. E essa foi a fúria do Zubeldia, que entrou em campo. Eu acho que a maneira como ele fez, entrar em campo, aí o árbitro dá o amarelo, ele continua, vai lá, insiste, já era telegrafado que receberia um cartão vermelho e seria expulso, mas ele se sentiu no direito de reclamar e acabou sendo punido, Edu. Para você, uma reclamação justa? Renata, justa, até porque o Lianco, se ele não tivesse o cartão amarelo, com certeza ele tomaria. Eu acho que o juiz só não deu o segundo para não expulsá-lo, né, entendeu? E isso acaba também minando e o treinador vendo de fora, né? Mas nada também faz com o que o Zubeldia fez. Você não tem que proteger o Zubeldia. Reclamar, ok. E não tem como mais voltar atrás. Então, já que deu, para que continuar reclamando? O Zubeldia, reclamando, foi expulso. Mas ninguém tem sangue de barata. Eu sei, sim, mas só que não volta, não tem como. Então, mas a questão dos erros da arbitragem é muito na sequência. E são lances visíveis, não foi algo assim difícil de você analisar. Ele deu uma solada no jogador. E outra, o repertório dele é também de chegar junto. O cara tá lá no ataque para matar a jogada, então você impede uma jogada... Isso aí foi no primeiro tempo. Mas... Passou o intervalo, ainda ele estava reclamando, então acho que tem que ter calma. Mas tem jogador que entra e já é expulso rapidamente. O Wendel segurou o Zubeldia também, porque ele estava ensandecido. Ronaldo, eu concordo com o Edu e concordo com o Cicinho. O técnico tem hora que ele também perde a cabeça, mas por outro lado também tem limite. A gente sabe que isso não vai beneficiar o time. Ele está fora da próxima partida do São Paulo, que é um jogo duro contra o Cruzeiro. Então eu fico pensando que o campeonato está no início, na segunda rodada. Vimos vários erros, várias reclamações. Imagina no resto da competição. Você teria dado esse amarelo para o Lianco? Sim, também. Sim. Agora eu diria o seguinte, que é o retrospecto também. Nós estamos falando do Zubeldia aqui, ele é um cara que ele é chato na beirada do campo. Então o juiz também já está preparado. Ou uma ou outra e tal. Ele deu amarelo e já sabia que ele ia reclamar e ele voltou para dar o vermelho. Então já sabe, e todo mundo já conhece a forma que o treinador atua na beirada do campo. É o Zubeldia, é o Abel. São treinadores que o juiz já fica de olho. Falou, se começar a falar comigo, eu vou colocar você para fora para facilitar meu trabalho. Agora, o que acontece são os erros.
Os erros grotescos que eles estão cometendo dentro de campo e deixando não só, como o Cicinho falou, o treinador, como a torcida também. Quer dizer, quem vai para campo já vai pronto para xingar o juiz, porque ele vai errar. Eu quero saber se o Ramon Abate Abel acertou ou não em trocar a cor do cartão do Caleri. Primeiro um cartão amarelo, depois ele acabou expulsando, dando vermelho após revisão. Ronaldo, já começa com você. Ele foi no VAR ver, né? Foi. Isso é importante para os juízes também, quando tiver algum lance dentro de campo, ele ir lá vem ver. Vai lá, não, eu não quero ver, eu vou ficar esperando aqui. Não, dá um pique, vai lá ver. Eu acho que a federação também tem, a CBF tem que começar a obrigar. Mas é que o protocolo não é esse. Eu acho até que a gente tem que aprender a regra. Então, a regra é o seguinte: o árbitro ele não vai no vídeo a hora que ele quer. Isso não existe, isso não pode. Ele só pode ir ao vídeo quando o VAR discorda dele e recomenda a revisão, Rona. Esse é o protocolo. Isso é o protocolo do mundo, não é do Brasil. Então, mas ele pode tentar fazer alguma coisa para mudar isso, porque o cara que apitou uma falta, ele pode pelo menos rever o que ele fez. Eu acho que ele tem que ter essa condição, não ficar refém do outro cara. É que o árbitro, quando ele apita uma falta em campo, teoricamente ele viu e tá apitando. Sim. Se não foi falta ou se tem que ter uma revisão, aí o VAR interfere. Mas se o árbitro acerta e o VAR concorda, ele não vai interferir. Esse é o protocolo do VAR. Porque um tá sentadinho ali no ar-condicionado comendo uma frutinha e o outro tá correndo. É diferente a visão. Então tá errado aí também. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não sei se é o presidente da CBF, quem de direito aí. É difícil, porque aí tem que conversar com a FIFA, né, Edu? Regra. Ele faz um movimento, você viu o árbitro fazendo assim, ó, que na minha opinião, o Caleri não fez esse movimento. Ele coloca o braço realmente para proteger. Ele não deu a cotovelada pra você? Eu acho que não. Na minha opinião, não vi cotovelada, porque quando você faz o gatilho realmente para dar, você faz esse movimento. Agora, quando você coloca o braço, bate aqui, então eu achei que foi muito rigoroso no cartão vermelho. Eu achei que o cartão amarelo seria de bom tamanho. Para finalizar a sua opinião, Cicinho, esse lance do Caleri com o Júnior Alonso. Eu também não expulsaria, Renata, porque o que acontece? O Caleri, ele faz o movimento natural de quem vai fazer uma impulsão. Não tem como o cara fazer impulsão sem movimentar o braço. E ele procura, óbvio, o contato com o zagueiro para saber onde o zagueiro está, para não tomar uma cabeçada. A questão é a seguinte, o que precisa é profissionalizar esse VAR, porque um cara que vê um lance desse daí, ele não entende de futebol. Eles estão preocupados hoje em criar do cara subir em cima da bola, em tirar o espetáculo do futebol. Tem que se preocupar em profissionalizar esses caras aí, porque esse é um lance normal. Cartão, ok, você pode dar um cartão amarelo que foi ali, né, abrir um pouco o braço, mas expulsão já é demais. Bom, e como é que você tá? Boa tarde, ao Bruno, aos companheiros de estúdio, ao Fã de Esportes. Eu vou até dividir aqui o boletim do São Paulo entre coisas boas e coisas ruins. Vou começar com as boas, para o torcedor que acompanha o Sport Center ficar com a gente. Vamos lá. 5 últimos jogos, um único gol sofrido. E foi aquele do pênalti do Palmeiras, tão contestado e reconhecido pela federação que não foi pênalti. Então o Zubeldia acertou o sistema defensivo. Depois da paralisação nos 3 últimos jogos, 0-0 Sport, 1-0 no Tadjeri, 0-0 Atlético Mineiro, a defesa não sofreu gols. O time já começou a trabalhar hoje para o jogo contra o Libertad. Aí vem a parte ruim do meu boletim. Lucas Moura, a gente já sabe, está fora, a previsão é Botafogo dia 17 ou só no Santos dia 20 pelo Brasileirão. Perde aí as próximas 3 partidas do São Paulo na competição. Oscar hoje não treinou, está fora também, não joga contra o Libertad na quinta-feira e provavelmente também não terá condições de jogar no final de semana contra o Cruzeiro. E a situação mais grave, aquela que causa mais preocupação, é do Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo está internado no Hospital Albert Einstein desde sábado, se apresentou com dores no peito, foi encaminhado aqui sábado direto para o hospital e foi detectado um tromboembolismo pulmonar. A informação que eu recebi do São Paulo é que até sexta-feira não há nenhuma possibilidade de alta. Ele vai ser monitorado, analisado, fazer exames para tentar diminuir esse problema. A partir de sábado, quando completa uma semana de internação, ele poderá ter alta. Quanto a jogar futebol, é um tempo assim que não tem como dimensionar por ser um problema tão raro dentro das 4 linhas. E a outra notícia ruim, as outras notícias ruins vêm do campo. Com relação à arbitragem, o Zubeldia foi expulso, são 8 amarelos e 1 vermelho nesta temporada. No ano passado foram 16 amarelos e 2 vermelhos. Reclamou demais do Ramon Abate e na sua entrevista coletiva pontuou os lances que deixaram o São Paulo irritado com a arbitragem ontem no Mineirão. El arbitraje en todo momento plantea dudas, sobre todo que esa situación ya no es ninguna duda, la doble amarilla a Lianco. Yo no sé cuál es el criterio que usa, no
no es la primera vez que nos pasa con este árbitro, no es la primera vez. Hay cosas que no las puedo soportar, ¿viste? No las puedo soportar. Por supuesto, soy entrenador, no soy líder de los árbitros, pero es amarilla, doble amarilla, es expulsión. No entiendo por qué no lo hizo. Muito bem, tá aí então Zubeldinho. Em meio a shows que estão lotando o estádio do Morumbi de uma banda coreana, preocupação para os 2 jogos da semana em casa, sem dúvida nenhuma, é o gramado, principalmente quinta-feira pela Libertadores, com jogo que terá transmissão exclusiva dos canais ESPN. Bruno e Mari. Empatou com o Galo, não foi exatamente um grande jogo de futebol, mas o São Paulo esfacelado conseguiu empatar e o Galo não conseguiu ganhar, hein? Eu não achei ruim o jogo, Então, eu tenho gostado. Se você perguntar pra mim a bola do Brasileirão, aliás, até a bola é boa. Não, tô falando é melhor que a do estadual. Muitas chances, aqueles... Não, mas então, eu gostei do jogo. O jogo de futebol não é só 5-5. Acho que foi um 0-0 bem jogado dos dois. O São Paulo melhor no primeiro tempo, o Atlético melhor no segundo. Tenho gostado do nível do jogo do Campeonato Brasileiro no geral. Tenho gostado. Dos gramados naturais no geral, né? Nos gramados naturais no geral. Aliás, o Mineirão, só o parênteses, né? Foi utilizado porque o Atlético não conseguiu ainda colocar o gramado sintético, a praga na MRV, o grama tá retida no aeroporto, na alfândega, sei lá o quê. Na alfândega, tá preso na alfândega, né? Tá preso lá, né, Trajano? Substâncias químicas são necessárias várias liberações pela Anvisa para poderem ser instaladas no carpete. Não tinha muita torcida do Atlético, menos de 30 mil pessoas. E eu acho que o São Paulo, esfacelado, né? Perdeu o Luiz Gustavo, agora é um problema de saúde grave, não se sabe quando retorna, se retorna no futebol às vésperas do jogo. Num time completamente inédito, mas nesse sistema de 3 zagueiros que tem se mostrado muito firme, né? O São Paulo, desde que adotou esse sistema só foi vazado em 2 jogos, 2 gols de pênaltis. O pênalti lá em São Bernardo e o pênalti do Allianz, né? Não precisa nem falar. Então ele praticamente não tomou gols com esse sistema e ficou sem ser vazado de novo, mesmo com a expulsão do Caleri no meio do segundo tempo. O Rafael foi a grande figura? Foi, mas na parte final do jogo, né? Lembrando que o São Paulo nunca tinha, aliás, não venceu ainda, mas nunca venceu o Atlético desde que o Hulk chegou. O Hulk tá no Atlético, sei lá, desde quando? Pode ser em Minas ou pode ser em São Paulo. Desde 21, né? Então acho que um ponto valioso, também com polêmica de arbitragem, né? O Lianco lá, ele que é meio xerifão, bateu em todo mundo e pôde ficar até o final, ou, como disse o Trajano, quase até o final. O cara é expulso no minuto 60, como se o árbitro falasse, olha aqui, ó, agora eu expulsei um de cada lado, só que o cara foi expulso no minuto 60 do jogo. Né? Então, mas eu acho que foi um bom jogo. E aí, Tironi, só a gente que vê muito a repercussão, as redes sociais e tal, é curioso notar que o Zubeldia estava enforcado antes de começar essa semana. Depois do jogo com o Sport, as vaias chegaram ao estádio, vai sair o Zubeldia. Aí o cara tinha um jogo em Córdoba e um jogo no Mineirão, certo? O jogo em Córdoba, o time bem armado, jogou bem, ganhou em Córdoba pela primeira vez, 1-0. Perde o Oscar e perde o Luiz Gustavo por o jogo do Atlético. Já não tinha o Lucas. Já não tinha o Lucas, né? Teve que poupar o Caleri, que tá morto. Aí joga no Mineirão, de novo bem com a escalação e tal. E aí, além do time ter jogado bem 2 partidas fora de casa, teve o lance da expulsão do Chilique do Zubeldia, que eu acho que passou do ponto. Eu entendo a revolta, mas o cara tem que ficar no limite do amarelo. Ele tinha razão, mas... Tinha razão, mas não dá. Perde a razão, né? Porque aí ele perde a razão e deixa o time na mão. Sim. Né? Então eu acho que ele exagerou completamente, mas na coletiva eu acho que ele foi bem e advogou, assim, eu preciso defender o meu time. Então é isso aí, galera. Pra você que é São Paulo de coração que chegou até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí enfrentou ontem, né, o Atlético Mineiro aí. Um jogo onde a arbitragem, mais uma vez, errou pesadamente contra o São Paulo. E mais uma vez,
prejudicou o São Paulo, né? São Paulo que vem sendo muito prejudicado pela arbitragem brasileira aí. Nos últimos anos e nesse ano está sendo mais recorrente. Pênalti contra o Palmeiras. Horroroso. Horroroso mesmo. Marcado. E agora uma expulsão do Caleri em cima do jogador do Atlético Mineiro. Mais uma vez. Chamado para ir no VAR, olhar e ver e falar, olha, cotovelada, movimento de gatilho ainda, diz eles que tiveram. Cara, horroroso isso daí. E o mais horroroso é você ver o árbitro sair do VAR e ainda fazer o movimento, falando que teve cotovelada. Cara, o Caleri simplesmente abre os braços, mano. Abre os braços. O cara, quando pula, o cara tem que abrir os braços. Não tem como o cara pular, só se o cara for pular igual um pinguim, mano, pra não abrir os braços. Aí o cara vão lá e expulsa Caleri. Só que, como já diriam muitos comentaristas aí, a arbitragem foi omissa. Lianco deu uma solada no Ferrarese. Já tava com amarelo. E não foi expulso. Não tomou o segundo amarelo. Por quê? Porque já tava com amarelo. Se é um lance onde ele não tem amarelo, o que acontecia? Ele tomava amarelo. Mas como ele já tinha amarelo, não podia ser expulso. Cara, eu confesso pra você que é difícil às vezes entender a arbitragem, é muito difícil. E a gente como torcedor fica à flor da pele. Ontem eu tava assistindo o jogo. Pô, o que eu xinguei foi brincadeira, pô. O que me gerou de estresse isso daí foi brincadeira, pô. Foi brincadeira. Aí muitos comentaristas querem chegar aqui e querem chegar e falar: ah, Zubeldia tem que se controlar. Ele é técnico do São Paulo, independente da ocasião. Cara, não tem como o Zubeldia se controlar, não. O cara não tem sangue de barata, não. Ah, o Abel Ferreira se controla. O Zubeldia não. O Abel Ferreira começou a se controlar. Até porque as coisas começou a acontecer pro lado do Palmeiras, né? Quem não se lembra que o Abel também era reclamão? Aí as coisas começaram a acontecer pro lado do Palmeiras, ele parou de reclamar. Simplesmente ele não fala mais nada, né? Ontem o Palmeirinha teve um pênalti escandaloso mais uma vez. Tem que pegar a taça e tem que entregar pro Palmeiras, pô. Aí o árbitro vai lá e faz o quê? Marca pênalti pro Palmeiras. Eu confesso pra vocês que eu, como brasileiro, perdi a fé na CBF e acho que esse campeonato ele é totalmente manipulado. Porque não é possível, não é possível que o que a gente esteja vendo da arbitragem seja apenas erros humanos. Não é possível não, cara. Eu não acredito nisso não, até porque os caras são muito bem preparados. Eles estudam pra isso. Aí chega e erra desse jeito. É de ficar indignado, viu? Mas é isso aí, galera. Chegamos ao final de mais um vídeo aqui. Até a próxima aí. Valeu!